Acho que boa tarde. Vamos então início a esse nova forma do curso de inverno. É um curso de inverno que nós ministramos no Laboratório de Reparo DNA no Instituto de Ciências Biomédicas, ministra desde 2012, então esse seria o nosso nono curso. E, infelizmente, nós não conseguimos fazer esse curso da forma presencial. Então, o que nós resolvemos é fazer pequenas amostras do que é o curso e deixar isso aberto para que todos possam se beneficiar. Então, basicamente, esse é o curso que nós temos, é um curso de inverno, não é? E 2020 vai ser online com pequenos vídeos de 10 minutos. Nós vamos falar de dano do DNA e implicações de envelhecimento e câncer. E eu vou fazer uma pequena introdução disso nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho da manutenção do genoma pelo sistema de reparo, como é que existem essas lesões. E, de fato, o DNA está submetido a uma quantidade enorme de agentes que vão desde luz solar, poluição, cigarro, até radicais de oxigênio. Ou seja, o fato de você respirar pode lesar o DNA, o seu DNA. Então, dentro desse contexto que nós vamos chegar a ministrar esse curso para todos. Então, basicamente, quando esses agentes se encontram com o DNA, eles podem provocar lesões. E diferentes tipos de lesões. Algumas são muito conhecidas, vou falar um pouquinho delas. Por exemplo, vocês devem estar vendo aqui os dímeros de timidina, que são formados por causa da luz ultravioleta do sol. E também você pode ter processos de oxidação, como a oxidação da guanina, vamos falar um pouquinho. Ou quebras simples, ou quebras duplas. Ou ligações entre as fitas, fazendo uma ligação cruzada entre as fitas. Tudo isso a célula tem que lidar com isso. A célula tem que tentar corrigir. Só que antes de começar qualquer coisa, deixa eu tentar dar uma definição muito clara para definir um problema que existe o tempo todo, que é a diferença entre lesão e mutação. Então, lesões são alterações químicas na estrutura da molécula DNA. Então, o que você está vendo aqui? A luz ultravioleta gera dímeros de timidina, por exemplo. Então, esses dímeros com anel ciclobutano são uma alteração clara na estrutura do DNA. A oxidação da guanina pode gerar 8-oxiguanina. Então, é uma alteração menor, mas ainda assim uma alteração estrutural na molécula do DNA. Só que, se essas lesões são replicadas com erro, elas podem gerar as mutações. Agora, vejam bem, isso aqui é uma mutação. Onde você tinha uma guanina, aqui você agora tem uma timina. E prestem atenção nesse ponto. Você não tem nenhuma alteração estrutural da molécula aqui. Apenas a sequência mutou. Isso é uma mutação que pode passar para a célula filha. Seja uma célula filha somática, seja uma célula filha germinativa. Isso é mutação e ela é herdável. Bom, lesões no DNA. Quem são e quando elas acontecem? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, principalmente em relação às lesões endógenas que acontecem o tempo todo na célula. Questão importante. Onde é que temos DNA na célula humana? Claro, nós temos dentro do núcleo, mas nós também temos DNA no mitocôndria. Isso é fundamental para todos os aspectos que nós vamos levantar durante todo o curso. O DNA da célula humana, ele é um DNA pequeno ou ele é um DNA maior? Gente, são 3 bilhões de bases, então o DNA é grande. Isso tem implicações, vocês vão ver uma agora.
é uma molécula grande. Então, basicamente, na década de 70, esse indivíduo, chamado Tom Blindell, ele estava estudando química do DNA, química, e ele verificou que as bases, elas podem ser hidrolisadas, quer dizer, uma água ataca uma reação, uma ligação glicosílica, eliminando a base, gerando um sítio AP. Isso aqui é uma lesão no DNA, uma mudança na estrutura. Bom, ele estava verificando isso com o DNA extraído e ele fez uma série de cinéticas. Ele verificou que era uma reação, isso é um equilíbrio químico, claro, uma hidrólise. Acontece raramente, uma vez a cada 10 a menos 5 bases. Ok, só que, como o DNA humano, ele é 3 vezes 10 a 9 bases, 3 bilhões de bases. Então, o que ele determinou é que esses sítios, essas lesões estão acontecendo dentro da nossa célula cerca de 10 mil vezes cada dia nós temos essas lesões. Estudando isso, essas lesões de base, estudando o reparo, ele foi um dos que foi agraciado pelo Prêmio Nobel de Química 2015. Ele também mostrou que citosinas também podem ser hidrolisadas. As citosinas, elas têm um grupo amino. Esse grupo amino, que está aqui, representado, espero que vocês estejam vendo, ele pode ser hidrolisado, formando uma dupla O. Só que agora nós temos uma uracila. Se você tem uma 5-metilcitosina, que é encontrada normalmente nas nossas células, se tiver a desaminação, ela vai se tornar uma timina. Bom, tudo bem, mas são bases diferentes daquela. Eu pergunto para vocês, uracila, ela existe no DNA? Não, é timina. Mas a uracila, ela pode existir pela desaminação da citosina. Então, a uracila, neste caso, claramente é uma lesão no DNA. E precisa ser eliminada. Se precisa ser eliminada, o que o Tom Blindell descobriu é que você tem processos, desde as bactérias, que tiram uracilas do DNA, porque são lesões. Tiram e formam um sítio abásico, porque é melhor do que ter uma uracila. Senão, essa uracila pode ser um problema para a célula, pode causar mutações. Então, basicamente, o que está sendo mostrado aqui é que nós temos um sistema de reparo específico para cuidar das uracilas. Isso é extremamente importante. E aí, eu só queria fazer um comentário. Vocês já devem ter ouvido falar que, provavelmente, a hipótese mais aceita para a origem da vida é que a primeira molécula com capacidade de código e catálise foi o RNA. Então, existiam células de RNA. Essas células de RNA é que existiam, só isso. Isso era o mundo de RNA. Em algum momento, o RNA teve que se transformar no DNA, porque todas as células conhecidas hoje, todas, elas têm DNA, um material genético, e não RNA. Então, com exceção de alguns vírus, mas não são células. O que eu quero dizer é o seguinte, em algum momento, a uracila, ela teve que passar para timina. Por quê? Porque era DNA. E essa passagem deve ter sido crucial na passagem de RNA para DNA. Existem reações claras que mostram que isso acontece. No entanto, eu acho muito interessante, então, timina é, de fato, um evento importante no processo de evolução da vida, mas o que eu acho divertido é que os criacionistas, eles acham isso tão importante que dizem que isso seria impossível acontecer, exceto se tivesse uma mão de Deus. Então, eles consideram a timina é a base nitrogenada de Deus. Acho isso divertido, obviamente são conceitos completamente não científicos. Bom, além disso, você tem que pensar que a célula humana tem mitocôndria. E nessa mitocôndria, ela respira oxigênio e emite
como escapes moléculas de oxigênio que estão altamente reativas. São radicais de oxigênio, são oxigênio singlete, superóxido, radical hidroxila, água oxigenada, que podem reagir com o DNA e oxidar o DNA, estão provocando lesões. Então, o próprio fato de você respirar provoca isso. E não preciso dizer que esse escape acontece mais próximo ao DNA da própria mitocôndria. Essa é a importância. E atenção, isso acontece por causa do metabolismo. É o metabolismo normal da célula que lesa o DNA. Essa lesão pode provocar, por exemplo, a lesão mais comum é 8-oxoguanina, que é uma oxidação da base guanina na posição 8, e essa oxidação ela pode provocar uma base que tudo bem, ela se comporta até normalmente, ela pode se parear com a citosina, mas ela também pode se parear com a adenina. Se ela se pareia com a adenina, ela pode provocar mais tarde a adenina pareando com a timina, provocando uma mutação. Esse pareamento pode provocar mutações na célula. E isso é extremamente importante na vida. E, além disso, você tem estruturas no DNA que fazem tetrahélices. São estruturas não canônicas. E existe uma série delas. Entre elas, essa tetrahélice, que são estruturas ricas em G que formam essas estruturas. A célula tem que replicar isso, a célula tem que transcrever isso, ela tem que resolver. Isso não é simples. Mas, então, os mecanismos de reparo ajudam a isso acontecer. E só para a gente fechar, eu gostaria de citar o Francis Crick, que ele disse, quando desvendou a estrutura da molécula de DNA em 1953, com Watson, os dois descobriram que o DNA se replica assim. O DNA transcreve assim. Tudo por causa da estrutura, foi direto, foi imediato. Mas o que eles não previram era a necessidade de sistemas de reparo. E ele reconheceu isso 20 anos depois, nessa frase, que nós simplesmente não pensamos que essa molécula de DNA precisaria ter reparo DNA, mas ela é muito preciosa e provavelmente muitos mecanismos de reparo devem existir. E, de fato, existem vários. Nós, no curso, vamos falar basicamente todos eles: reparo e excisão nucleotídeo, reparo e excisão de base, reparo de mismatch, recombinação, reversão direta, reparo e excisão de ribonucleotídeo. São vários tipos de sistemas de reparo que existem. E isso são classificados até pela época de descoberta. Agora, eu não gostaria que vocês ficassem com a ideia de que são várias vias completamente independentes, porque elas são redes, elas se comunicam entre si para poder, obviamente, manter a estabilidade do genoma. São os anjos do genoma, como eu gosto de dizer, os mecanismos de reparo. E são altamente conservados. Eles existem em todos os domínios da vida: bactéria, arqueia, eucária, todos eles. Provavelmente, gosto de dizer que eles existem desde que os mecanismos de reparo do DNA existem antes do DNA. Existem desde que existia a RNA. Precisava se consertar o RNA também, quando era um mundo de RNA. Bom, isso resultou em prêmio Nobel de Química em 2015 pelo Tom Lindow, Paul Modric. Tom Lindow pelo Base Excision Repair, pelo Mismatch Repair, Paul Modric, Aziz Ansari pelo reparo e excisão nucleotídeo. Todos eles tiveram trabalhos brilhantes, mas eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem ao Dr. Phil Hanault, que também deveria ter ganho esse prêmio Nobel, também deveria estar na lista, porque ele foi o primeiro descobridor de reparo DNA em bactérias. A descoberta original dos processos de reparo. Em 1963, enquanto que, basicamente, sobretudo esses dois, eles ainda eram crianças. Bom, nós temos vários tipos de lesões sendo induzidas no DNA, então, basicamente, eu gostaria de chamar a atenção só que lesões e radiação UV, elas podem ser formadas no DNA, formando dímeros anéis-ciclobutanos, 6,4-pirimidina-pirimidona, oxidação, quebras no DNA provocadas por ultravioleta.
ultravioleta, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E se essas lesões não forem reparadas? O que pode acontecer? Eu gosto de dizer, de uma forma simplificada, que se essas lesões não forem reparadas na célula, pode ter duas consequências: mutação e morte celular. A mutação também pode ter duas consequências, uma diversidade. Então, você pode ter o processo evolutivo, depende dessas mutações. É natural isso, isso é bom, isso é bom. Agora, só que dentro do organismo, as mutações, elas podem gerar uma célula que perde a capacidade de controle de ciclo celular. E aí gera uma célula cancerosa. Agora, se não for reparado, a célula também pode morrer. Por causa das lesões do DNA. Essa morte celular também pode ter duas consequências, uma boa, uma ruim. A boa é que eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: se matar uma célula cancerosa, ela não existe mais. Então isso é uma consequência boa da morte por lesões de DNA. E nós utilizamos agentes que lesam o DNA para matar células cancerosas com forma de tratamento de câncer. Agora, a morte celular está acontecendo o tempo todo no nosso organismo. Imagina se essa morte celular atinge um nicho de células-tronco que iriam permitir o desenvolvimento, diferenciação de um tecido neural, por exemplo. Se essa morte acontece ali, você vai ter um processo de neurodegeneração. Basicamente, estamos descobrindo recentemente que a falta de reparo no DNA, o acúmulo de lesões no DNA, é diretamente responsável pelo envelhecimento do organismo. Essas são as mensagens que eu gostaria de levar para vocês. Os processos são conservados, nos protege de câncer e envelhecimento, e a maior parte do sistema de reparo é extremamente conservada. Eu sou só o Relações Públicas do laboratório, esse é o pessoal que realmente trabalha e que inclusive está participando diretamente na organização e nas aulas que vocês vão poder assistir. Queria agradecer, obviamente, o processo de financiamento do grupo, que é principalmente CNPq, FAPESP e CAPES. E obrigado a vocês.